Durante uma batalha pesada e sangrenta, um soldado blindado fica diante de um clarão brilhante de energia azul. A fonte do flash é um ser cósmico, levantando as mãos para cima, como se estivesse formando algo com isso. Um clarão brilhante se transforma em um portal, de onde hordas de monstros sedentos de sangue se aproximam como um enxame. O soldado, com tensão e horror nos olhos, observa o exército inimigo, liderado pelo maior e mais perigoso monstro que apareceu do espaço. Este monstro é um dragão gigante, eclipsando até mesmo o enorme portal atrás de suas costas com suas asas gigantescas. O fogo envolve o soldado, mas alguma força misteriosa o transforma, ajudando a conter as chamas. Ele se torna um dos muitos lutadores chamados super-humanos que lutaram contra os monstros e quase venceram. No último momento, o dragão desaparece no portal, dando ao soldado uma expressão de raiva em seus olhos amarelos ardentes. O oráculo sobre-humano profetizou que esta terrível ameaça retornaria em 15 anos. Para combater a ameaça iminente, as pessoas criaram uma instituição para o desenvolvimento de superpotências chamada ARC. Incluía crianças com superpoderes inatos, que estavam preparadas para a batalha final e decisiva contra o inimigo. Porém, para proteger seu planeta, o mundo humano precisa agir no limite de suas capacidades, pois faltavam apenas 3 anos para o aparecimento do inimigo. Um soldado em um exoesqueleto blindado caminha pesadamente na escuridão, segurando seu rifle com força, olhando para os oponentes através de um visor vermelho brilhante. A atenção do soldado é atraída por um misterioso brilho azul que apareceu de repente do nada. Alguns segundos depois, a escuridão é cortada por uma explosão azul brilhante, que após alguns segundos se materializa em um enorme portal, de onde monstros rastejam em grandes multidões. O soldado pressiona o gatilho com um ruído mecânico, derramando chuva de chumbo sobre as criaturas. Um por um, os monstros caem no chão, mas novos imediatamente tomam o lugar de cada um derrotado. É impossível dizer quanto tempo se passou neste canhão ensurdecedor de tiros e gritos de criaturas derrotadas de tipos e tamanhos sem precedentes. Depois de algum tempo, o último inimigo silencia e o soldado, ainda apertando o gatilho, percebe que seus cartuchos acabaram. A curta calma é imediatamente quebrada por uma nova explosão de energia azulada, cegando o soldado cansado. Depois de se acostumar um pouco com a luz forte, o soldado vê que se trata de um novo portal, de onde se aproxima uma sinistra silhueta gigante. O monstro acaba sendo um dragão, perfurando o soldado com um olhar misterioso de olhos de fogo e um grito ensurdecedor. Um horror avassalador toma conta do soldado, suprimindo suas últimas forças para lutar, e ele se abaixa, cansado, deixando cair seu pesado rifle no chão. O exoesqueleto é engolfado por chamas brilhantes, que o consomem instantaneamente, mas o fogo se esforça para atingir quem está dentro. Uma dor insuportável, como se estivesse arrancando a pele, se espalha por todo o corpo do soldado, e ele solta um grito de partir o coração. Todas as sensações, monstros derrotados e um terrível dragão instantaneamente se misturam e giram, como se estivesse em um redemoinho, e o soldado acorda suando frio. Depois de olhar rapidamente em volta, ele se encontra em uma sala onde o sol do amanhecer penetra por uma pequena fresta nas cortinas como um fino fio dourado. Tendo se recuperado rapidamente de outro pesadelo, o soldado lembra que hoje chegam até eles os últimos recrutas. O zumbido dos helicópteros pode ser ouvido ao longe no céu, um dos quais fica mais alto à medida que se aproxima de uma enorme ilha que parece uma base militar. Há apenas um passageiro no helicóptero, olhando para baixo com indiferença e vestido como um maltrapilho de rua. Esse passageiro é um cara muito jovem, pensando intensamente em alguma coisa e olhando em volta, esperando o que vai acontecer com ele a seguir. Em uma salinha, sob a luz forte de uma luminária, um cara está conversando, da qual se descobre que o menino do helicóptero se chama Liam, e ele tem apenas 10 anos, mas na idade dele ele era já o líder de uma gangue de sabotadores órfãos. O interlocutor de Liam é um militar de alta patente, que imediatamente o informa que o personagem principal não vai para a prisão e pergunta se o menino sabe da instalação ARK. Liam responde calmamente que a ARK é uma instituição para o desenvolvimento de habilidades sobre-humanas e pergunta se eles realmente acham que ele é um super-homem. O militar elogia a esperteza do protagonista e diz que agora ele começa uma vida nova, bem alimentada, agora em que pode até dormir em uma cama normal. Liam se inflama de raiva, dizendo que, ao contrário dele, a vida de seus irmãos não mudou em nada e diz que irá para a ARK somente se os militares assumirem a responsabilidade por eles, e cuidarem de sua alimentação, alojamento e educação. O militar franze a testa pensando, mas logo concorda, dizendo que eles assumirão a responsabilidade pelos irmãos de Liam. Porém,
O militar avisa imediatamente ao menino que o acordo durará exatamente enquanto ele estiver na Ark. Lian concorda com tais condições sem hesitação e parte. Depois de algum tempo de viagem, o barulho das hélices do helicóptero começa a diminuir, e a porta traseira, com um rangido alto, começa a descer lentamente, iluminando-a com luz solar intensa. Lian se encontra na pista de uma enorme ilha onde sua nova vida acontecerá agora. Ao descer, Lian se lembra das palavras do militar de que as superpotências são baseadas em patentes, e sua patente é baixa, então ele terá que fazer de tudo para sobreviver e salvar seus irmãos. No caminho do menino há um enorme prédio sem janelas com um enorme logotipo da ARK no topo. Lian olha para frente com confiança, preparando-se para qualquer desafio pelo bem de seus irmãos, quando de repente sua atenção é atraída pelo choro de uma criança. Virando-se, Lian percebe uma multidão de crianças assistindo animadamente à luta e decide se aproximar dela. Acontece que a multidão cercou duas crianças, uma das quais estava deitada no chão tentando se recuperar do golpe, sem conter as lágrimas, enquanto a segunda zombava de seu desamparo. O agressor é um garoto ricamente vestido, de olhos verdes e cabelos loiros, que diz que por causa de fracos como seu oponente, os recrutas são vistos como zeros sem varinha. A multidão confronta o louro, perguntando quem ele é e por que é melhor que os outros, já que ele se permite tais travessuras. O garoto loiro se vira, lançando à multidão um olhar ameaçador, e um de seus olhos brilha em um azul brilhante. As mãos e os olhos do menino brilham com fogo azul, e ele diz à multidão que suas habilidades inatas são inatingíveis para pessoas como eles. O menino, com um sorriso maligno, influencia a pedra com uma força desconhecida, o que a faz também acender e voar um pouco acima da palma da mão. Em meio aos gritos de uma multidão atordoada, o cara mira em seu oponente indefeso, imaginando se será mandado para casa caso se machuque. Gritando para que seu oponente vá para casa, o menino louro manda uma pedra para uma criança sentada no chão com a força de seus pensamentos. No último momento, Lian consegue pegar a pedra voando em grande velocidade com a mão. Segurando uma pedra fumegante na mão, o personagem principal com um olhar entediado diz que o arremesso foi tão lento que teria sido mais rápido apenas jogá-lo com a mão. Com uma careta distorcida pela raiva e aborrecimento, o loiro pergunta a Lian quem ele é. Lian, carrancudo, se apresenta ao menino como seu professor de boas maneiras. Uma briga começa entre os rapazes, e um homem misterioso em uniforme militar começa a se aproximar da multidão que grita. Um grito alto de abuso faz a multidão ficar em silêncio, e os lutadores Lian e o loiro congelam e se voltam para a fonte do grito. Ele acaba sendo o mesmo soldado que sofre de pesadelos, que, elevando-se sobre as crianças, se aproxima dos instigadores da luta, perfurando-os com um olhar gelado. Franzindo a testa, o soldado ordena que Lian e o menino loiro fiquem parados. O soldado pergunta em tom férreo os nomes dos instigadores da luta, olhando para cada um deles com expressão severa. Como se instintivamente juntasse as pernas e colocasse as mãos ao lado do corpo, o loiro chamou seu nome de forma clara, Del Simon, enquanto Lian se apresentava de maneira habitual, dizendo seu nome com mais calma. O soldado pergunta a Del Simon se seu superpoder se manifestou, visto que ele estava em treinamento, ao que Del Simon respondeu que até o momento só possui as habilidades de telecinesia. O soldado interrompe as tímidas tentativas de Del Simon de se explicar com um forte golpe no estômago, fazendo com que o menino caia no chão, mal respirando. O soldado repreende Del Simon, dizendo que torcer o nariz quando apenas uma superpotência acordou é um atrevimento imperdoável. Depois disso, o soldado volta seu olhar para Lian, dizendo-lhe que aprova seu desejo de ajudar os mais fracos. Porém, logo em seguida, Lian, por suas habilidades serem ainda inferiores às de Simon Del, também recebe um forte golpe, derrubando no chão como se não pesasse nada. Lian e Simon Del têm dificuldade em recuperar o juízo enquanto o soldado diz aos outros que seu primeiro ano letivo começará em 3 semanas, e aqueles que não demonstrarem nenhum superpoder no início serão expulsos. O soldado se apresenta pelo nome de John Head, dizendo que é o instrutor deles, que os transformará de lixo biológico em super-humanos lutadores que terão que derrotar o dragão e seu exército. Após terminar seu discurso de abertura, John Head anuncia o início do treino, que consiste em correr pelo estádio até mandar parar. Depois de medir novamente as crianças com um olhar frio, John Head dá às crianças a ordem de correr e marchar. Durante uma corrida cansativa, John Head grita que parar antes do time resultará em expulsão automática, mas para Lian tais cargas são bastante familiares. Vários alunos não aguentam e caem no chão, mas o instrutor John Head grita implacavelmente com eles,
chamando-os de lixo inútil e mandando-os embora para não incomodarem os outros. Enquanto as crianças, desistindo e incapazes de suportar a carga, rastejam para fora do caminho, Liam continua a correr, refletindo que o trabalho físico não o incomoda em nada, mas ainda permanece inseguro sobre seus superpoderes. Olhando para Simone Dell, correndo com a mesma teimosia, Liam se pergunta se ele pode despertar seus superpoderes, ou se ele os possui. Enquanto isso, outro cadete não aguenta a carga, diminuindo a velocidade, tentando resistir às pernas bambas, nem mesmo enxugando o suor da testa devido ao cansaço acumulado. Este cadete, caindo impotente no chão, acaba sendo o mesmo garoto cujo lado Liam ficou não muito tempo atrás, mas agora sua força o abandonou completamente. O instrutor John Red fica de pé sobre o aluno exausto, ainda ordenando impiedosamente com desprezo que o cara que mal respira vá para casa. Porém, Liam corre até o menino caído no chão e o ajuda a se levantar, após o que ele continua correndo com ele, dizendo que o menino ainda não disse que desistiu. O instrutor John Red não se opõe a esta demonstração de altruísmo, observando os dois com um olhar severo. Ao pôr do sol, um apito alto soa e John Red dá a ordem para que todos que ainda estão de pé parem. Enquanto as crianças exaustas caem no chão e recuperam o fôlego, o instrutor conta quantos participantes restam e anuncia que dos 73 participantes, restam 40. No entanto, o instrutor John Red é rápido em dizer que esta corrida é apenas um aquecimento para o treino real, e eles repetirão esse aquecimento todos os dias. O dia seguinte para os cadetes começa às 5 horas com a mesma corrida cansativa, que dura 3 longas horas. Após a corrida, as crianças fazem uma pequena pausa para o café da manhã, após o qual todos vão para as aulas da manhã, a partir das 9 horas. Na aula, o instrutor John Red diz aos alunos que a fonte dos superpoderes está em algum lugar dentro de seus corpos e que eles precisam se concentrar em encontrá-la. Liam tenta encontrá-lo com sua imagem interior, primeiro em sua cabeça, depois tenta olhar em seu coração, mas até agora tudo isso não teve sucesso. Às 12h30 da tarde, Liam decide sentar-se na mesma mesa com o garoto que ajudou no primeiro dia no Ark, e o chama pelo nome, Kuro. Kuro é o único amigo de Liam na instituição e na vida em geral, então eles decidem comer juntos. No meio de uma conversa com Kuro, Liam cruza os olhos com Simone Dell enquanto ele passa. Os dois trocam olhares arrogantes e raivosos e Simone Dell sai enquanto Kuro revela que ouviu falar de Dell fazendo um curso para crianças superdotadas no Reino Unido, o que explica sua arrogância. Liam diz que está irritado com Simone Dell, mas o acredita por dominar a telecinesia antes de todos os outros, ao que Kuro comenta que ele também pode usar a telecinesia, surpreendendo Liam. Depois das aulas noturnas, uma corrida e um banho com chamada, as crianças se preparam para dormir, mas à noite Liam não consegue dormir. Deitado na cama, Liam é atormentado pela ideia de que é incomum para ele viver em tão boas condições, mas toma uma decisão obstinada de suportar todas as provações pelo bem de seus irmãos. 2 semanas depois, muitos alunos desenvolvem a capacidade de telecinesia, mas Liam ainda passa por grandes dificuldades, por não ter descoberto nenhum superpoder em si mesmo, então decide dar um passo desesperado. Simone Dell está sentado com seu amigo em um banco conversando sobre algo, quando de repente seu amigo aponta surpreso para alguém e ele se vira. Ao ver aquele para quem seu amigo está apontando, Simone diz com desdém que está surpreso por eles terem vindo até ele e pergunta o que seu interlocutor recém-chegado precisa. O interlocutor acaba sendo Liam, que diz que Simone já sabe por que veio, ao que Simone Dell adivinha que Liam precisa de conhecimento sobre a teoria do despertar de superpoderes. Simone Dell, sorrindo maliciosamente, convida Liam a se curvar diante dele em troca de conhecimento. Liam decide que seu orgulho não importa agora e se ajoelha na frente do atordoado Simone Dell. Olhando para Simone com um olhar calmo, Liam pede que ele lhe ensine a teoria do despertar de superpoderes. Simone Dell, sem pensar 2 vezes, concorda, pedindo ao amigo que lhe dê um lápis bem afiado. Aproximando-se de Liam, Simone Dell, sem dizer uma palavra, de repente dá uma corrida rápida, perfurando seu peito com um lápis. Um helicóptero de transporte voa lentamente no céu claro de verão, emitindo um zumbido familiar aos habitantes da base. O instrutor John Red está debruçado na janela, fumando um charuto enquanto seus cabelos loiros esvoaçam ao vento forte das hélices do helicóptero. O instrutor reflete que o tempo passou tão rápido que ele não percebeu como havia chegado o próprio dia da matrícula, quando de repente ouviu passos rápidos do lado de fora da porta da sala. Puxando rapidamente a maçaneta da porta, um cientista baixo e careca entrou na sala animado, dizendo que sabia que encontraria o sargento Red bem aqui.
Depois de cumprimentar um cientista chamado Octo, o sargento ouviu com irritação a observação brincalhona do cientista de que não era permitido fumar nesta sala e perguntou-lhe por que viera. Sentando-se em uma cadeira, Octo disse que resolveu olhar a cerimônia de matrícula dos cadetes e perguntou o que o sargento achava deles. O sargento, com seu jeito habitual, disse que os recrutas eram apenas um monte de bucha de canhão, mas 2 deles eram capazes de ser pelo menos de alguma forma úteis. O sargento considera Della Simon o primeiro recruta digno, lembrando que embora seu caráter seja extremamente ruim, suas habilidades são acima de tudo elogios. Octo esclarece que Simon é um graduado brilhante da Instituição Real de Treinamento de Super-Humanos, sorrindo, encontrando nele semelhanças consigo mesmo. Falando do segundo recruta, o sargento John Red lembra como Lia ajudou Kuro no primeiro dia de treinamento, dizendo que ele tinha muito mais força que os demais. No entanto, o sargento observa que apesar de ser um soldado ideal, isso não é suficiente para Ark. O sargento, mergulhando mais fundo em suas memórias traumáticas, simpatiza com Lian, percebendo que a RK precisa de super-humanos, não apenas de pessoas, e se um recruta não tem superpoderes, então ele não pertence aqui. O cientista, sem esperar pelo nome do segundo recruta, resolve contar ao sargento uma intriga sobre como os recrutas o chamam, mas o sargento está à frente dele, presumindo corretamente que o instrutor é chamado de filho da puta pelas costas. O instrutor John Red fica na frente de uma fila de jovens recrutas, dizendo-lhes que hoje será o primeiro ano de matrícula. O sargento, porém, alerta os recrutas que é muito cedo para se alegrar e apenas aqueles que estão prontos para usar superpoderes na batalha podem se inscrever. Kuro, percebendo que Lian não desenvolveu nenhuma habilidade, olha para ele com pesar e ansiedade, mas Lian está determinado. O sargento diz que para passar no teste basta demonstrar o superpoder mais simples, o brilho dos olhos, que é chamado de efeito externo. O sargento acrescenta que todos que conseguirem reproduzir o efeito externo deverão se alinhar ao lado do engenheiro. O sargento também aponta para os agentes de terno preto do outro lado do engenheiro e diz que quem não puder demonstrar nada será levado para casa pelos agentes em helicópteros. Entre os agentes está um militar que já havia prometido a Lian que cuidaria de seus irmãos em troca de sua presença nas instalações da Ark. Os recrutas vão para os seus lugares, alguns, esmagados pela amargura do fracasso, não escondem as lágrimas. Lian permanece parado no lugar, como se estivesse acorrentado ao chão, imerso em pensamentos sobre os acontecimentos recentes. Kuro olha para o personagem principal com desespero nos olhos, não querendo se separar, pronunciando seu nome silenciosamente. Lian mantém a mão no coração enquanto se concentra na experiência recente que Simon Dell lhe proporcionou. Depois que Simon perfurou Lian com um lápis na região do coração, a primeira emoção do protagonista foi perplexidade e raiva misturadas com uma dor terrível no peito. Lian, respirando pesadamente, disse a Simon que preferia matá-lo do que lhe ensinar algo, ao que Simon apenas balançou a cabeça. Dell respondeu que o ferimento era superficial e Lian precisava se concentrar nessa dor porque era o aspecto mais importante para despertar o poder. Segundo Simon, esta ferida é agora um canal de poder através do qual ele pode extrair energia, e Simon também acrescentou que sem lesão é impossível despertar seu superpoder, mesmo que ele segure seu coração por uma semana inteira. Simon devolve o lápis ao amigo, mas ele se recusa categoricamente a pegar o instrumento ensanguentado, enquanto Lian se pergunta silenciosamente como Simon poderia saber que a fonte de seu poder está no coração. Porém, daquele dia em diante, Lee finalmente começou a sentir uma energia interior que não conseguia controlar. Mas apesar de todas as mudanças, Lian não conseguia entender o que precisava ser feito para dar vazão ao seu superpoder interior. Os pensamentos do protagonista são interrompidos pelo instrutor John Red, gritando seu nome em voz alta e furiosa. O sargento grita para Lian que ele é o último que resta e deve ficar na formação apropriada, e não ficar parado. Lian reúne toda a sua vontade, com apoio mental. Kuro tenta despertar sua força interior. O desafio de Lian irrita tanto o sargento que um de seus olhos começa a brilhar e veias saltam de seu rosto. O sargento rapidamente se aproxima de Lian e se aproxima dele de forma ameaçadora, dizendo que um soldado deve sempre obedecer às ordens de seu superior. Não vendo mais nenhuma mudança no comportamento do protagonista, o sargento ataca com todas as suas forças para atingir Lian por sua insolência. Lian percebe a caneta no bolso do sargento e percebe que o momento da verdade chegou. No entanto, uma fração de segundo depois, um golpe poderoso atinge Lian, fazendo-o voar pelo chão. Porém, Lian conseguiu pegar a caneta do sargento, o que o ajudará a demonstrar sua força.
Liam balança sua caneta na frente do atordoado sargento, que nunca esperava que o personagem principal fosse tão rápido a ponto de conseguir tirar a caneta dele. Para abrir o canal de poder o suficiente, Liam perfura seu peito com toda a força na área do coração com uma caneta, diante de um público atônito. O sargento furioso agarra Liam, perguntando se ele realmente iria morrer aqui e agora. No entanto, mal contendo as lágrimas de uma dor incrível, Liam olha para o sargento com olhos brilhantes, passando assim no teste de admissão. Suspirando de decepção, o sargento John Red solta Liam enojado. Enquanto Liam está deitado no chão, o sargento se vira e sai, dizendo ao personagem principal que nunca encontrou tamanha mediocridade. Mas depois de dar alguns passos, o sargento se vira e diz que apesar de tudo, Liam merecia pelo menos os parabéns pelo alistamento. Liam suspira pesadamente, cuida do sargento com os olhos ainda brilhantes, tentando compreender completamente o que aconteceu. O personagem principal foi aceito na instituição ARC e agora sua difícil jornada está apenas começando, mas apesar da dor aguda em seu coração, a mesma determinação é visível em seus olhos. Seu amigo Kuro corre alegremente em direção ao personagem principal, sem conter as lágrimas, perguntando como ele se sente. Seguindo Kuro, o cientista Octo se aproxima de Liam, que o parabeniza pela inscrição e lhe dá um presente valioso. Este presente acabou sendo um relógio sofisticado que à primeira vista parece um relógio comum. No entanto, verifica-se imediatamente que não se trata apenas de um relógio, mas do mais recente dispositivo desenvolvido pela Octo, que serve como identificação pessoal do recruta. As tentativas de explicar como usar o aparelho são interrompidas pelo sargento Red gritando que a empresa precisa se reunir para ser dividida em turmas distintas. O sargento explica que o sistema de classificação do ARC é ABCD, e a classificação em que os recrutas são colocados é determinada pelo seu desempenho ao longo de 3 semanas. O sargento observa que estar em um determinado esquadrão não é permanente. Por mérito e trabalho árduo em suas habilidades, você pode aumentar sua classificação, passando assim para outro esquadrão. O sargento parabeniza os recrutas restantes, assustando-os imediatamente com o fato de saber que o chamam de filho da puta pelas costas. O sargento, com um sorriso maligno, garante aos recrutas que ele não é apenas um filho da puta, mas o filho da puta mais malvado e terrível que eles já conheceram e conhecerão. Apenas um recruta entra na classe A, e é Simon Dell, que demonstrou o mais alto nível de suas habilidades. Kuro, junto com outros 4 recrutas que demonstraram habilidades telecinéticas sérias, são colocados na classe B. Liam cai na classe D mais baixa, mas isso não o incomoda em nada, e ele não tem dúvidas de que melhorará sua classificação. O sargento diz que as classes A e B estão vindo para ele, e as classes C e D estão vindo para o novo instrutor Wei Shen. O instrutor Wei Shen, que parece uma pedra enorme, à primeira vista não parece menos ameaçador do que o instrutor John Red. No entanto, o instrutor Wei destrói imediatamente esta imagem, abrindo um largo sorriso, dizendo que apesar das dificuldades que aguardam os recrutas, eles vão aguentar se tentarem. Ao comando de marcha, os 2 grupos começam a se dispersar em direções diferentes. Simon Dell e Liam se olham e se separam, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Liam permanece calmo, não demonstrando que está com muitas dores no momento, e diz a Kuro para não ficar triste, pois muito em breve eles estarão na mesma turma. Kuro, ainda sem esconder as lágrimas, sai na outra direção, apenas gritando de alegria no final. O instrutor Wei Shen ordena com entusiasmo que ambos os times o sigam até a academia. O ginásio RK era um prédio enorme onde todos os recrutas passavam muito tempo aprimorando suas habilidades. O instrutor Wei Shen estava em excelente condição física e utilizou uma lança de treinamento para demonstrar as técnicas. A velocidade e habilidade do instrutor com armas eram indescritíveis e impressionaram muito os jovens cadetes. O instrutor Wei decidiu responder à pergunta silenciosa dos recrutas sobre por que eles precisariam saber manejar lanças e espadas se quisessem lutar contra um dragão. Segundo o instrutor, os lutadores devem empunhar armas de energia, e não há matéria no mundo que possa conter uma carga mental de energia, com exceção da pele e dos ossos de um dragão. O instrutor acrescentou que as únicas armas que podem causar algum dano aos dragões são as armas feitas de componentes de dragão. Liam perguntou ao instrutor como as pessoas matavam dragões quando ainda não possuíam armas tão poderosas. O instrutor Wei Shen mergulha em memórias difíceis, falando sobre como anteriormente os super-humanos lutavam contra dragões apenas corpo a corpo, e um dragão poderia destruir centenas de seus camaradas. Segundo o instrutor,
Alguns super-humanos com habilidades telecinéticas poderiam atacar o dragão à distância, mas o golpe final deveria ser desferido apenas de perto. O instrutor acrescentou que para tais tarefas eram necessários caças especiais e fortemente blindados, chamados Strikers. Tendo afastado as memórias sombrias, o instrutor Weishen olha para o arsenal e convida as crianças a escolherem suas armas de treinamento. Lian escolhe uma lança para si e a experimenta, familiarizando-se com a arma. O instrutor Weishen pergunta ao personagem principal se ele gosta da lança, ao que recebe uma resposta de aprovação. Lian explica ao instrutor que gostou muito da velocidade da lança e de seu apito durante a demonstração do instrutor. O instrutor Weishen analisa Lian, relembrando sua velocidade durante o duelo com o sargento John Red. Weishen adivinha que, a julgar pelo comportamento do personagem principal, ele já teve que participar de brigas mais de uma vez. Impressionado com a experiência de Lian, o instrutor diz-lhe para se esforçar mais, o que faz com que o protagonista sorria em aprovação. Weishen promete ao personagem principal que o ajudará em todos os seus empreendimentos e o treinará para ser um excelente lutador. 2 semanas depois, Lian se envolve em uma luta prática com seu presidente de classe, chamado José. Os dois lutadores estimulam um ao outro antes da luta final com piadas farpadas. José realiza um ataque poderoso, tentando desequilibrar o personagem principal. Dando uma corrida, Lian se esquiva e o cutuca com uma lança de treinamento. Lian imediatamente contra-ataca, batendo a haste de sua lança na lança de José, atacando-o com todas as suas forças. Usando a força, Lian desarma José, arrancando a lança de suas mãos. Balançando para o golpe final, Lian para-lança alguns centímetros da cabeça de José. José desiste, tornando Lian o mais forte da classe D. Os adversários se agradecem pela luta, após o que José informa que está sendo transferido para a classe C, o que significa que a classe precisará de um novo chefe. Segundo José, Lian deveria se tornar prefeito da classe D, mas está indeciso. Porém, José está confiante no personagem principal, pois o restante da turma apoia fortemente sua candidatura. Lian agradece a todos pelo apoio e está muito feliz com a decisão, pensando que esta poderia ser sua ponte para a promoção. Para se tornar presidente de classe, Lian pede permissão ao sargento John Red à noite. O instrutor, enfurecido com a notícia, perfura Lian com um olhar maligno e brilhante. Lian, sentindo a pressão e o desprezo do sargento, continua parado na frente dele esperando seu veredicto, mas ainda assim o recusa. Pela manhã, na sala de treinamento, os alunos do último ano discutem a notícia, descobrindo que o sargento John Red, antes odiado por eles, está organizando um duelo com alguém. Porém, ao saber que o sargento desafiou um aluno da primeira série para uma briga, todos saem às pressas da sala de treinamento para assistir ao acontecimento. Cercado por uma multidão, Lian permanece confiante, segurando uma vara afiada na mão. Um sargento fica na frente dele, acendendo seu charuto com sua super força e acendendo. Enquanto dá uma tragada, o sargento ouve estudantes se inclinando para fora das janelas do prédio estudantil e gritando que Lian deveria dar uma boa surra no sargento, após o que ele sorri e o chama de escória. Lian está em posição de combate, tentando se concentrar no que o levou a esta situação. Algum tempo antes, o sargento John Red trouxe Lian para o dormitório de seu esquadrão, perguntando aos outros se eles realmente queriam eleger um homem que não conseguia nem usar a telecinésia como monitor. O sargento exige uma explicação do pelotão, mas ninguém pode lhe dizer nada, e todo o pelotão fica simplesmente em silêncio. John Red pergunta por que ele deveria nomear repentinamente Lian como chefe e por que o resto do esquadrão confia nele, mas ninguém responde novamente. O sargento decide fazer do seu jeito e pega um esfregão de madeira, quebrando na ponta, fazendo dele uma lança de madeira improvisada. O sargento atira um pedaço de pau afiado em Lian, dizendo que foi informado sobre as excelentes habilidades do protagonista na luta com lança. John Red estabelece a condição de que Lian deve lutar contra ele com esta lança se ele quiser ser chefe. Diante da objeção de Lian de que a lança é muito afiada, o sargento pergunta arrogantemente se o protagonista está realmente confiante de que pode lhe causar algum dano, ao que recebe uma resposta negativa e incerta. Algum tempo depois, já no estádio, o sargento tira a camisa, preparando-se para a batalha. Lian pergunta ao sargento se ele usará alguma arma na luta contra ele. O sargento responde que para brigar com a criança não precisará de armas. O sargento anuncia as regras da luta, segundo as quais Lian vencerá se alguma parte do corpo do sargento tocar o solo. Isso será considerado uma vitória de Lian, e a condição para a vitória do sargento será a de Lian. Rendição voluntária.
Lian se prepara para atacar girando sua lança e estudando seu oponente com os olhos. Enquanto isso, Simondel se junta ao público cada vez maior, observando com espanto. Encontrando o momento, Lian corre para o ataque, desferindo uma saraivada de golpes rápidos no sargento. Porém, o sargento bloqueia e desvia facilmente de cada golpe, esperando o momento certo para contra-atacar. Porém, depois de hesitar por um segundo, o sargento perde Lian de vista e o percebe já no momento de seu ataque de salto, que está prestes a ultrapassá-lo. Porém, o sargento reage na velocidade da luz, movendo a lança para o lado com a mão, preparando-se para um poderoso golpe de defesa. Absolutamente sem conter sua força, o sargento deu uma joelhada no estômago de Lian, fazendo-o cair no chão. Enquanto Lian recupera o juízo, o sargento tenta nocauteá-lo, levantando a perna para um golpe final. Mal tendo tempo, Lian desvia de um chute forte, rolando para o lado. Não acreditando no que aconteceu, Lian olha para o sargento em estado de choque. O sargento diz que não entende o olhar de Lian, pois ele é o que menos tem que enfrentar. O sargento acrescenta que o dragão e seu exército são implacáveis e tentarão matá-lo sem saber quem ele é. Lian se levanta e interrompe o discurso do sargento com uma pergunta incisiva sobre se ele lutará ou continuará a falar. O sargento enfurecido corre novamente para o ataque, desta vez com a intenção de agarrar o menino insolente. Após uma captura bem-sucedida, o sargento o joga no ar como uma pena. Lian cai mal de costas, atingindo o chão com força, mas apesar do aparente sucesso do sargento, as coisas não correram tão bem para ele. John Red percebe um ferimento recente em sua bochecha, de onde o sangue começa a escorrer, e se pergunta quando o personagem principal conseguiu infligir esse golpe nele. Em meio a gritos da multidão, Li Kang se levanta novamente e faz uma investida de ataque em direção ao sargento. O sargento decide novamente observar mais de perto os movimentos de Lian para escolher o momento certo. No entanto, ele novamente perde Lian de vista, permitindo-lhe ficar atrás dele, e se prepara para outro ataque. Tendo apreciado as habilidades de Lian em dominar a força centrífuga do corpo, o sargento admite para si mesmo que agora também gosta desse menino. Aproveitando a breve pausa do sargento, Lian salta, pretendendo desferir o golpe decisivo, mas é justamente ideia do sargento. O golpe cai direto no peito do sargento, cortando a camiseta e com ela a pele de John Red. O sargento fica na frente de Lian, que hesitou com o ocorrido, puxando a ponta da lança presa no ferimento, olhando com raiva para o personagem principal. John Red agarra Lian pela garganta, ameaçando matar o menino se ele não se render. Para convencer Lian a admitir a derrota, o sargento aquece a mão, queimando a garganta do protagonista, mas não basta. Enfurecido, o sargento ordena que o exausto Lian se renda, ou ele o matará aqui e agora. Pendurado à beira da morte, o personagem principal pronuncia as palavras de que não desistirá, mesmo que seja morto. Em resposta aos gritos de Lian e ao barulho da multidão, o instrutor Wei Shen vem correndo, empurrando todos para o lado, indo até Lian. O instrutor Wei grita com o sargento John Red, repreendendo-o por ter ido matar o menino. O sargento joga Lian no chão, dizendo que não desistiu, mas também não conseguiu derrubar o sargento no chão. O instrutor Wei Shen pega o inconsciente Lian, perguntando como terminou a luta. Sem esperar resposta, ele olha para o rosto do sargento, falando sobre como os métodos Ark o fartaram. O sargento John Red pega a camisa e silencia todos os espectadores com um grito alto. O sargento anuncia o resultado da luta, dizendo que como Lian não desistiu, ele lhe contará uma vitória. Ao vestir o paletó, o sargento se volta para o sombrio instrutor Wei Shen, dizendo-lhe para parar de mimar Lian, pois ele provou que é capaz de superar as dificuldades. Ao sair, o sargento acrescenta que Lian será transferido imediatamente para a classe B após sua recuperação. Depois de algum tempo, Lian é transferido para a enfermaria do Hospital ARK, que é um prédio branco de 3 andares com o ambiente mais calmo possível para uma base militar. O sargento caminha pelo corredor do hospital, conversando com uma médica, que fica surpresa ao saber que Lian está sendo transferido para um nível tão alto de uma só vez. O sargento responde que considera Lian bastante capaz de treinar até na classe A, mas o único obstáculo para isso é o escasso potencial energético do protagonista, ao qual o médico observa que este é um indicador prioritário ao qual a direção está atenta. Em resposta a isso, o sargento declara que a liderança não entende nada, porque quando chega a hora da batalha, o que é preciso não é algum tipo de magia, mas vontade de aço e coragem, graças às quais o soldado não só não dará a empunhar sua arma, mas lutará ferozmente.
Segundo o sargento, Liam tem potencial para se tornar o melhor atacante que já produziram. Por isso não pode perder esse talento simplesmente porque seu potencial energético está se desenvolvendo lentamente. A médica se surpreende com o discurso elogioso do sargento e diz que achava que Liam o irritava. O sargento se opõe, dizendo que, pelo contrário, gosta de Liam, ao que o médico, meio brincando, chama o sargento de sádico. Após uma semana inteira de licença médica, Liam finalmente recebe sua primeira visita. Acontece que era o instrutor Wei Shen, por quem uma médica já estava esperando, perguntando se ele iria entrar ou não. O instrutor Wei Shen hesita ao parar na porta e mostra ao médico a cesta de frutas que trouxe para Liam. O médico convida novamente o instrutor Wei para entrar na sala, mas ele decide impedi-la. O instrutor e médico espiona Liam pela parte de vidro da porta e Wei Shen chama a atenção do médico para o comportamento do protagonista, sugerindo não interferir com ele por enquanto. Liam, quase totalmente recuperado dos ferimentos, está praticando suas habilidades energéticas treinando em uma pequena bola. Concentrando sua energia interna, Liam ilumina seus olhos com fogo azul e tenta influenciar a bola com telecinesia. O instrutor Wei Shen e o médico acompanham de perto o treinamento de Liam, aguardando ansiosamente o resultado. Depois de algum tempo, Liam consegue, e a bolinha voa no ar e começa a levitar na frente do menino. O médico e o instrutor Wei estão radiantes com o sucesso de Liam, porém, recompondo-se rapidamente, notam constrangidos que o menino tem excelente concentração, após o que o instrutor finalmente decide entrar na sala. Entrando na sala, o instrutor cumprimenta Liam e pergunta como ele está se sentindo. Liam responde ao instrutor, dizendo que está melhorando graças à sua ajuda e agradece pela comida que trouxe. Liam conta detalhes de que decidiu melhorar sua telecinesia enquanto estava de licença médica, para não perder tempo. O instrutor Wei elogia o protagonista, dizendo que habilidades com armas não são tudo para um super-homem. Segundo o instrutor, a luta com os dragões será principalmente no ar, e se sua arma cair repentinamente, ele deverá ser capaz de devolvê-la à mão por meio da telecinesia. De repente, o instrutor Wei Shen tem uma ideia, que imediatamente decide concretizar. O instrutor negocia com os médicos para buscar Liam por um breve período, embora já seja tarde. O instrutor Wei Shen decidiu ir à academia à noite, quando ela seria iluminada apenas pela luz da lua e não haveria ninguém por perto para incomodá-los. Liam olha em volta e pergunta ao instrutor por que ele o trouxe para a academia. O instrutor Wei responde que está preocupado com o desenvolvimento psíquico, que, a julgar pelas suas observações, está em um nível muito baixo. De acordo com o instrutor, os colegas de Liam já dominam as habilidades de fogo e teletransporte, mas ele deveria perder a esperança nessas habilidades e se concentrar em outra coisa. Em resposta à questão de como lutar então, o instrutor oferece uma resposta simples, surpreendendo Liam. A solução do instrutor é concentrar todos os esforços em apenas um poder específico, a telecinesia, que, com o desenvolvimento adequado, pode se tornar incrivelmente poderosa. Segundo o instrutor Shen, a superforça é como um músculo que fica mais forte com o treinamento constante. O instrutor acrescenta que dividir os recrutas em níveis nada mais é do que uma convenção, porque toda a sua geração tem um potencial desproporcionalmente maior do que a geração do instrutor Wei Shen. O instrutor incentiva Liam, dizendo que se ele trabalhar muito, conseguirá o que deseja. Liam olha com aprovação para o instrutor, que acrescenta que o ajudará em tudo. Depois de algum tempo, Liam retorna aos estudos, aproximando-se da porta de sua nova sala de aula. Liam fica nervoso no início, reunindo coragem para puxar a maçaneta e entrar. De repente a porta se abre e um cara alto e de cabelos curtos, sem perceber Liam, esbarra nele. Ao perceber o personagem principal, o estranho de repente chama seu nome, respondendo à pergunta de Liam e dizendo que todos já o conhecem. O cara se apresenta como o chefe da classe B, Dmitry Vladimirovich Petrov, e estende a mão para Liam em saudação. Por conveniência, Dmitry sugere chamar-se simplesmente de Dima e expressa esperança de amizade e cooperação com o personagem principal. Dima diz que Liam chegou bem na hora e é hora de sua aula praticar, então eles vão para a academia. Chegando ao ginásio, a visão que se abriu diante de Liam o pegou brevemente de surpresa. No entanto, a surpresa rapidamente começou a dar lugar à raiva e à raiva. Liam pegou a lança de treinamento que ele já conhecia do suporte, segurando-a com força na mão. Liam pensa consigo mesmo que o treinamento é a única saída nesta instituição, onde, devido ao seu baixo potencial energético, a ameaça de expulsão paira constantemente sobre ele. Liam decola rapidamente,
segurando sua lança em prontidão para o combate, escolhendo rapidamente seus alvos com os olhos. Os alvos são seus colegas de classe que espancavam seu camarada indefeso. Depois de espancar os agressores, Liam os repreende por fazerem algumas bobagens frívolas. O garoto que foi intimidado pelos hooligans acabou sendo Kuro, que mais uma vez foi vítima de sua suavidade e caráter fraco. Liam ameaça os agressores, dizendo que eles têm sorte porque as competições de artes marciais não fazem parte do programa de treinamento obrigatório. Dmitri, observando Liam, aprecia a habilidade de Liam, pensando consigo mesmo que finalmente encontrou um oponente com quem deseja lutar de coração. Pouco antes de Liam chegar, Kuro é espancado e chora enquanto olha para o chão, incapaz de pegar sua arma. O agressor provoca Kuro zombando dele, pedindo-lhe que finalmente ataque. Kuro é abordado por outros agressores e continua deitado no chão, implorando silenciosamente por misericórdia. A certa altura, Kuro se lembra de Liam e espera que ele venha salvá-lo, embora Kuro não tenha ideia de onde Liam está. De repente, através das lágrimas, Kuro vê como algo distraiu os hooligans e eles ficaram em posição de luta, afastando-se dele. Tendo invadido a multidão de oponentes, Li Kang distribui facilmente golpes em todos os hooligans, abrindo caminho para Kuro. Kuro não consegue acreditar no que vê. Olhando para Liam com admiração, ele tenta se levantar e dizer seu nome. Liam grita com Dima, acreditando que na classe B o conceito de competição saudável é interpretado de forma muito frívola. Dima rebate dizendo que, de acordo com o lema da ARC, o inimigo não poupa ninguém, por isso não há lugar para os fracos aqui. Dima ressalta que Liam é um caso excepcional, mas está prestando um péssimo serviço a Kuro ao salvá-lo. Liam não tem nada a responder a um comentário justo e só pode admitir para si mesmo que seria estúpido argumentar contra isso. No entanto, Dmitri acrescenta que mesmo levando em conta tudo o que foi dito acima, 3 pessoas batendo em uma é errado. Dima decide desafiar Liam para um duelo para mostrar a seus colegas uma luta justa. Liam concorda com a proposta de Dima, preparando-se para a batalha. Dima, armado com uma katana de madeira, toma a iniciativa e atinge Liam com um golpe rápido vindo de cima. Liam bloqueia o ataque de Dima, afundando com a força do ataque esmagador. Dima rapidamente decide atacar novamente com o mesmo golpe e Liam adivinha que Dima quer quebrá-lo com vários golpes no mesmo lugar. Para não danificar a lança, Liam muda seu bloqueio, desviando o golpe para o lado e reduzindo possíveis danos à sua arma. Liam está tentando enganar Dima, primeiro decidindo realizar uma manobra diversiva. O truque funciona e Liam acerta a perna de Dima com toda a força, desequilibrando-o. Tendo cumprido seu plano, Liam decide acabar com o inimigo com um poderoso golpe final. Ele concentra todas as suas forças no golpe final, que rapidamente ultrapassa Dima, que não se recuperou da raspagem. Porém, no último segundo, Dima consegue se esquivar da ponta da lança que assobia. Aproveitando a fração de segundo ganha, Dmitri salta para frente, mirando em Liam com a própria cabeça. O golpe poderoso de Dima resulta em um nocaute, e Liam cai ruidosamente no chão, deixando cair sua lança, enquanto Dima se recupera surpreendentemente facilmente do golpe com sua própria cabeça. Esfregando a cabeça machucada, Liam diz irritado que isso é uma arte marcial, não uma briga de rua. Dmitri responde que deve ter praticado sambo desde cedo, então Liam terá que ficar de olho em mais do que apenas as armas de seu oponente. O personagem principal se levanta, provocando Dima com a questão de saber se Dima usará técnicas de sambo em um dragão. Dmitri não cede, respondendo que, se necessário, estrangulará o dragão com as próprias mãos. Os colegas gritam em apoio a Dima, chamando-o de filhote de tigre siberiano. Dima fica irritado com esse apelido e se vira para gritar que há muito tempo não é filhote de tigre. Liam percebe que, apesar de Dima e seus colegas xingarem uns aos outros, eles não fazem isso a sério e são bastante amigáveis um com o outro. Liam olha para seu amigo Kuro, observando-o mais uma vez ficar de cabeça baixa e com tristeza nos olhos. De repente, Dmitri grita com Liam, avisando-o para não olhar em volta. Liam mal consegue se esquivar, bloqueando o golpe com o meio da flecha, que faz um barulho crepitante com o dano que recebe. Liam entende que não há necessidade de prolongar a batalha, então ele se prepara para o ataque final de Dima. Usando sua lança como vara, Liam decide surpreender seu oponente voando no ar e se preparando para atacar. Liam e Dima se bateram simultaneamente e um forte estalo de madeira foi ouvido devido à incrível força do golpe. Com tanta força, as armas de ambos os rivais quebraram, espalhando-se em pequenos pedaços. Liam e Dima estão se recuperando do ocorrido, tentando compreender o que aconteceu. No entanto,
Dima recupera o juízo mais rápido e ataca o personagem principal com as próprias mãos. O destino favorece Dima, e ele consegue capturar Lian, que não teve tempo de reagir. Em meio aos gritos da multidão, Dima oferece a Lian que se renda, caso contrário ele quebrará o braço. Lian incentiva Dmitri a tentar e se recusa a desistir. Ouve-se um forte barulho de ossos, o que faz a multidão ficar em silêncio e congelar de horror. Lian coloca a cabeça no chão e cerra os dentes, contendo a dor do braço quebrado. Dmitri, que claramente não esperava que isso acontecesse, fica confuso e observa Lian. Tentando de alguma forma sair da situação, Dmitri diz a Lian que ele deveria ter desistido, afinal. Ao sair, ele se vira e elogia o personagem principal por não chorar mesmo com o braço quebrado. Enquanto Dima dá ordem aos outros para levarem Lian ao posto de primeiros socorros, ele se levanta silenciosamente e bate na nuca de Dima. Depois de desabafar, Lian sugere que os oponentes anteriores de Dima não fizeram nada além de chorar por causa de tais coisas. Dmitri não responde e continua deitado quase imóvel, apenas contraindo levemente a perna. Lian grita para Dima se levantar, pois a luta ainda não acabou, mas Dima não responde. Chegando mais perto, Lian percebe que Dmitri está inconsciente devido a uma pancada na nuca. Dmitri recupera a consciência já na cama da enfermaria do hospital. Saltando rapidamente, ele olha em volta e se apalpa, tentando entender onde está. Virando-se, ele percebe Lian na cama ao lado com o braço engessado, assistindo a uma mensagem de vídeo em sua pulseira. Lian recebeu uma confirmação fotográfica de que seus irmãos estavam sendo cuidados e seguros. Lian abre um sorriso sincero, observando como seus irmãos são bonitos, notando que suas boas vidas até tornaram seus rostos mais redondos. Lian percebe que Dima recuperou a consciência e pede que ele troque a próxima mensagem, já que ele mesmo não é capaz de fazer isso. Dima, confuso com a rapidez do pedido, concorda inquestionavelmente. No entanto, depois de um segundo, Dima se pergunta em voz alta por que ele está fazendo isso, ao que Lian o lembra que foi Dima quem quebrou seu braço. Dima fica furioso e acusa Lian de ser o último covarde a atacá-lo pelas costas e deixá-lo com uma rachadura na cabeça, ao que Lian o lembra que ele se preparou e agiu de acordo com o lema da ARC. Lian acrescenta que não está zangado com Dima e que sua raiva não foi dirigida a ele. Dima diz que sente o mesmo, mas da próxima vez a vitória será dele. Lian acha que talvez ele devesse ter ajudado Kuro em vez de entrar em uma briga. Dima entende Lian, mas avisa que as coisas só vão ficar mais complicadas e no segundo ano eles podem até morrer. Lian, perplexo, pergunta a Dmitri o que ele quer dizer com isso. Dima conduz Lian pelo corredor do hospital, dizendo que será muito mais fácil mostrar do que contar. Os heróis chegam à unidade de terapia intensiva, onde Dima lhe conta que o lema deste departamento é que se o paciente estiver respirando ainda pode ser salvo. Uma maca com um homem adulto gravemente ferido, a quem os médicos já colocaram uma máscara de oxigênio, passa rapidamente pelas crianças. Lian, chocado com o que viu, tenta compreender o que aconteceu. Dmitri mais uma vez enfatiza o quão perigoso todo o seu treinamento se tornará em breve. Lian pergunta a Dima por que esse aluno do segundo ano parece um homem adulto, se logicamente eles deveriam ser um pouco mais velhos que ele. Dima responde que todos os alunos do segundo ano recebem drogas que fazem seus músculos e corpos crescerem em questão de semanas. Dima destaca que no terceiro ano já terão que lutar contra o dragão, por isso a ARC não tem tempo de esperar que os filhos cresçam naturalmente. Lian acena com aprovação as informações recebidas, dizendo que sempre quis se tornar adulto. Imagens do passado recente aparecem na mente de Lian. Neles, ele rouba uma sacola de um transeunte para conseguir pelo menos um pouco de comida para si e seus irmãos. No entanto, muito rapidamente os bandidos adultos ultrapassam Lian e o pegam facilmente. Depois de derrotar o personagem principal, os bandidos pegam seu saque e vão para casa. Lian diz a Dima que ele não está interessado em uma infância feliz e que seu único objetivo é a sobrevivência. Dmitri elogia o personagem principal, dizendo que talvez ele seja o mais maduro entre todos os calouros. Depois disso eles voltam para a enfermaria. No início da manhã, o sargento John Red informa aos calouros que hoje haverá treinamento aéreo. Cada calouro tem sua bolsa, mochila com paraquedas e capacete. Dima conversa com o Lian, perguntando se ele sente falta do hospital de onde tiveram alta ontem. Lian sorri para Dmitri e examina sua sacola, descobrindo que ela contém muita comida. Lian começa a suspeitar que isso será muito mais do que apenas treinamento aéreo. Dmitri percebe que um dos alunos do primeiro ano já abriu suas rações e começou a comer, e se afasta deles com desprezo. De repente,
A atenção de Dima é atraída por um dos alunos, e ele pressiona Lian para contar a ele sobre isso. Esse aluno é Simon Del, que verifica calmamente sua bolsa e equipamento. Dmitri está entusiasmado com o desejo de lutar contra Simon, a quem chama de o último gênio da Inglaterra. Simon Del percebe Dmitri olhando para ele e fica surpreso com sua expressão amarga. O sargento John Red incentiva os alunos, gritando para que se apressem e embarquem no helicóptero. Todos os alunos sobem uma rampa de metal até um helicóptero prestes a decolar. Assim que todos os alunos estiverem a bordo, todos os helicópteros decolam e seguem para um destino desconhecido. O sargento observa a partida dos helicópteros, avisando aos demais instrutores que já é hora de eles pegarem a estrada também. Dando uma última olhada para o céu, o sargento fica feliz por esta ser a última vez que eles tomam conta desses calouros. Enquanto está sentado no helicóptero, Kuro lembra como Lian o ajudou em momentos difíceis. Todas as vezes que Li vem em seu auxílio passam pela sua mente. Kuro admite para si mesmo que percebeu imediatamente que Lian não era como os outros, e mais tarde suas habilidades apenas confirmaram isso. De repente, as memórias desaparecem e Kuro fica preso em uma árvore. Kuro não consegue descer porque os cabos do paraquedas ficam presos nos galhos, deixando-o completamente indefeso. Uma hora antes, os helicópteros da ARC quase haviam chegado ao seu destino e os estudantes já haviam começado a definhar de ansiedade. Com a ajuda de pulseiras, os alunos são informados que o destino dos helicópteros é uma ilha desabitada onde precisam sobreviver por algum tempo. O instrutor John Red diz aos alunos que as provisões em suas mochilas devem durar cerca de alguns dias, após os quais eles terão que buscar sua própria comida. Os estudantes estão preocupados com relatos de que terão que passar 2 dias em uma ilha deserta. Dima, ao contrário, não desanima e compara esta aventura a um acampamento infantil. O instrutor John Red finalmente diz aos alunos que os instrutores só voltarão para buscá-los em uma semana. A notícia da semana inteira choca Kuro, mas Lian, apesar da surpresa, mantém a compostura. Algum tempo depois, o sargento John Red tira da água o estudante quase afogado e o arrasta para o barco. Os instrutores olharam os faróis GPS dos alunos e descobriram que todos os outros alunos haviam chegado à ilha e estavam distribuídos por ela. O sargento pergunta ao colega se os alunos estavam distribuídos uniformemente, ao que ele responde que no início foi assim, depois disso os 7 se uniram em um grupo. O sargento diz que esses pirralhos não são tão inofensivos e já agem como adultos. Rapidamente, tudo se resume ao fato de os alunos começarem a decidir tudo à força. Uma gangue de estudantes rouba a bolsa da vítima, agradecendo-lhe zombeteiramente pelo presente. Um dos alunos afasta os outros dizendo que o resto do saque fica para o principal, chamando-o de Carl. Carl senta e observa as ações de seu grupo com indisfarçável irritação. Ele chama seus subordinados de idiotas, repreendendo-os por fazerem bobagens em vez de procurar comida até a noite. O líder enfatiza mais uma vez que não reuniu todos em grupo para um jantar conjunto. Segundo a ideia de Carl, se tirarem a comida de todos os participantes, ninguém conseguirá derrotá-los. A gangue inspirada diz que com esse plano eles serão capazes de lidar até mesmo com figurões como Lian, Dmitri ou Simon Del. De repente, a reunião da gangue é interrompida por um grito de socorro vindo de algum lugar distante da floresta. Reconhecendo esta como uma potencial vítima, a turma decide seguir em frente em busca dela. Enquanto isso, Lian pousou no mar e passou muito tempo nadando até a costa. Lian rapidamente encontra um local adequado para um acampamento temporário e decide explorar. Durante o reconhecimento, o personagem principal reflete sobre o fato de não ser o primeiro a existir em condições de alimentação limitada, e se pergunta se Simon e outros como ele começaram a tirar comida de outras pessoas. Enquanto isso, Dmitri encontra Simon Del na ilha e Simon pergunta o que ele precisa. Dmitri descobre, diz a Simon que o conhece e o convida para lutar imediatamente. Simon não quer desperdiçar sua energia com Dmitri e se vira e vai embora, atordoando Dima. Dmitri tenta sair da situação e dá desculpas, dizendo que sua vontade de lutar é causada apenas pelo interesse esportivo. Como resultado, Dmitri tenta acalmar a situação dizendo que talvez eles só precisem conversar um pouco antes da batalha. Simon Del continua sua caminhada com uma irritação mal disfarçada porque Dmitri decidiu acompanhá-lo. Várias horas se passam e o sol dourado ilumina o céu nublado sobre a ilha. Cal e sua turma encontram a origem do grito com um sorriso maligno e se aproximam dele com orgulho. Acontece que Kuro, que não havia escapado da armadilha, estava pedindo ajuda, ficando completamente indefeso diante de Carl e sua gangue. Os alunos pegam a sacola de provisões de Kuro e vão embora, agradecendo zombeteiramente por ter guardado os suprimentos para eles.
Kuro começa a chorar novamente e implora a Kao e aos outros alunos que deixem um pouco de comida para ele. Kao responde que se Kuro não estivesse na árvore, ele teria levado uma surra e seus suprimentos seriam levados embora, então ele deveria ser grato a eles. Ao saírem, a turma ri, expressando a esperança de que em uma semana Kuro não morra de fome e, se chover, ele não morra de sede. Kuro, em meio às lágrimas, silenciosamente o chama de canalhas e continua ali pendurado, esperando por um milagre. À noite, Kuro começa a chorar amargamente, lembrando-se de todos que zombaram dele por seu caráter. A primeira lembrança de Kuro é de Simondel gritando para ele parar de choramingar e agir normalmente. Então ele se lembra de Dmitri dizendo que os meninos não deveriam chorar por causa de tal bobagem. O fardo do bullying impressiona Kuro e ele fica histérico, soluçando alto por toda a floresta. Kuro soluça por várias horas até ficar completamente exausto. Quando Kuro está quase adormecendo, ele vê o fantasma azul de Lian emergindo do matagal. O fantasma se aproxima de Kuro e desaparece, e o menino, completamente exausto, adormece. Alguns segundos depois, os matagais começam a se mover e Lian emerge deles, olhando ao redor. Alguns segundos depois, Lian percebe Kuro pendurado em uma árvore. No início da manhã, Lian senta-se em uma cabana improvisada e afia uma arma de madeira. Kuro, ao acordar, sai da cabana e não acredita no que vê. Lian se senta na frente dele, sorrindo, perguntando se ele está acordado e como está se sentindo. Lian diz a Kuro que não encontrou sua bolsa, então ele compartilha suas rações. Kuro pensa consigo mesmo que esta ração mal é suficiente para uma pessoa e é muito difícil para ele se sentir um fardo novamente, mas o ronco alto de seu estômago cobra seu preço. Com lágrimas nos olhos e se amaldiçoando, Kuro coloca a comida na boca, agradecendo a Lian. Enquanto isso, drones de vigilância sobrevoam o esconderijo de Lian e Kuro. Câmeras de vigilância circulam pela ilha, coletando informações sobre as ações dos participantes. O sargento John Red observa atentamente toda a provação, estudando cada aluno e pensando em algo. O cientista Octo entra na sala de observação, informando novamente ao sargento que não é permitido fumar neste local, ao qual recebe apenas um sinal rude. O cientista se pergunta se o sargento John Red se interessou por alguém e mostra-lhe um aluno curioso. John Red gostou de um estudante chamado Knud Meyer, que construiu uma jangada, e decidiu simplesmente navegar de volta para o ARK, sobrevivendo no oceano e não na ilha. Enquanto isso, Lian e Kuro foram investigar e encontraram uma fonte de água. Depois de filtrar a água através de um filtro, Lian a aprova. Depois de se certificar de que a água nesta forma é adequada para beber, Lian aconselha Kuro a fazer xixi com o coração e pegar a estrada. Depois de uma longa e cansativa caminhada, os rapazes decidem se proteger do sol escaldante. Lian baixa a guarda, perguntando-se onde eles podem encontrar comida para os dois, quando Kuro de repente ativa um de seus superpoderes. Kuro agarra o ombro de Lian, gritando para avisá-lo do perigo. Kuro e Lian veem uma armadilha na qual certamente teriam caído se não fosse pela previsão de Kuro. Lian pergunta a Kuro como ele sabia que havia uma armadilha aqui, já que estava escondida por uma rede de camuflagem. Lian, incrédulo, sugere que Kuro simplesmente viu essa armadilha através da camuflagem. Kuro tenta explicar seus poderes precognitivos dizendo que fica tonto quando tem visões do futuro. Lian sugere que esta é uma das manifestações do poder de Kuro, dizendo para si mesmo que esta é uma habilidade muito legal e útil. Lian especula sobre a razão pela qual os superpoderes de Kuro despertam, sugerindo que eles se manifestam durante um momento de grande excitação. Lian chega à conclusão de que esta tarefa ajudará muito Kuro no desenvolvimento de suas habilidades. Enquanto isso, duas silhuetas são mostradas do lado de fora da tenda dos heróis enquanto eles estão ocupados explorando. Os convidados indesejados são Carl e sua companhia, que continuam a vasculhar a ilha em busca de novas vítimas. A quadrilha determina que havia várias pessoas na barraca com base na quantidade de rações, suspeitando que eles fizeram o reconhecimento sem encontrar sacos de mantimentos na barraca. Carl sugere que suas vítimas não poderiam ter ido muito longe e provavelmente foram procurar água. Ele decide ir ao mesmo lugar mais tarde para pegar os veranistas de surpresa. Depois de muito tempo, Kuro e Lian retornam ao acampamento, e Kuro mal consegue ficar de pé devido ao cansaço. Quase se aproximando dela, Lian apressa Kuro, dizendo que quanto mais rápido eles andarem, mais rápido chegarão à tenda. De repente, Lian fica alerta quando algo chama sua atenção. Lian pega uma pedrinha e diz a Kuro que alguém esteve aqui durante sua ausência. Segundo Lian, ele deixou esta pedra na entrada da tenda como uma marca e agora ela foi movida.
Lia e Kuro também descobrem vestígios que indicam que havia pelo menos 2 pessoas na tenda. Lian entende que esse grupo provavelmente tentará roubá-los, então sugere dobrar a barraca e partir para um novo local. Kuro e Lian passaram o dia inteiro procurando um estacionamento, ainda sem encontrar um local adequado. Lian diz que eles precisam se apressar e encontrar um lugar antes que escureça completamente. Lian pergunta a Kuro se ele vê algo adequado, mas a saúde de Kuro piora devido ao cansaço e seus olhos começam a fechar. Lian tenta fazer perguntas a Kuro, mas ele entra em transe sem responder. De repente, os poderes de Kuro despertam novamente e ele é envolvido por energia vermelha. Em uma visão, Kuro vê uma pantera perseguindo sua presa. No momento seguinte, as imagens diante dos olhos de Kuro mudam e a pantera salta em cima de Lian. Em um piscar de olhos, Kuro recupera o juízo e consegue afastar Lian, gritando para avisá-lo do perigo. Uma fração de segundo depois, uma pantera pousa no local onde Lian estava, emitindo um rugido ameaçador. A pantera olha para Lian, começando a se aproximar dele lentamente, avaliando-o com seus olhos ardentes. Lian rasteja de volta, repassando suas opções mentalmente, mas sua arma está tão longe que ele não consegue alcançá-la. Preparando-se para o próximo salto, a pantera emite um rugido ameaçador, expondo suas presas brancas. Resignando-se ao inevitável, Lian se prepara para a morte e fecha os olhos, cerrando os dentes. Porém, no momento do salto, uma bola de fogo voa com precisão em direção à pantera, derrubando-a. Assustada com fogo e queimaduras, a pantera esquece sua vítima e rapidamente se esconde nos matagais da floresta. O salvador de Lian é seu ex-colega de classe José, que durante esse tempo dominou a pirocinese. Lian olha para seu salvador, se recuperando do choque intenso. José pergunta se o personagem principal está bem e percebe Kuro caído no chão próximo. José pisa pesadamente no chão e Lian percebe o curativo em sua perna, perguntando o que aconteceu com ele. José conta a sua história, dizendo que caiu numa armadilha e por isso ainda lhe é muito difícil ficar de pé. José se joga no chão, dizendo que está muito feliz por ter conhecido os rapazes no caminho. Lian se pergunta quem armou todas essas armadilhas e Kuro sugere que foram as mesmas pessoas que fizeram a armadilha que encontraram antes. José diz que não fica nada surpreso que alguém roube os outros, mas acrescenta que não tem nada, então não adianta roubá-lo. Quando questionado para onde foi toda a sua comida, José responde que comeu tudo quando caiu na armadilha, causando espanto entre os companheiros. Enquanto isso, Carl e sua turma acamparam para passar a noite em algum lugar da ilha. Sentado perto do fogo, Carl não consegue dormir e está imerso em suas memórias. Cal se lembra de como, não faz muito tempo, em sua vida civil, na qual foi um ator de sucesso, ele estava no quarto do pai durante uma conversa importante. O pai segura Carl pelos ombros e diz que hoje no aeroporto durante a segurança um detector disparou, o que significa que Carl é um super-homem propenso à telepatia. O pai diz que está a chance de Carl e que ele deveria ingressar na ARK, ao que Carl pergunta o que fazer em relação às filmagens das quais está participando. O pai perde a paciência, dizendo que Carl entrará na ARK e desenvolverá seu talento, e não se envolverá nesse circo diante das câmeras. Com um olhar obsessivo, o pai de Cal diz a ele que os telepatas se tornarão história quando a guerra acabar, e Cal terá a oportunidade de governar uma nação inteira. Assim, Carl acabou na ARK, embora ele próprio nunca tenha manifestado tal desejo. No início da manhã, Dmitri continua seu treinamento intenso ao lado de Simon, que o observa silenciosamente. Depois de algum tempo, Simon se pergunta se Dmitri ainda tem forças, visto que eles não têm mais comida. Dmitri responde que por ser atleta, deve treinar muito para se tornar um grande lutador. Simon chama Dima de idiota, dizendo que os telepatas ainda não lutam com os punhos. O tédio de Simon cansa Dima, e ele diz em voz alta que sente falta de Lian, com quem poderia praticar suas habilidades de luta. O nome do personagem principal tem um efeito instantâneo em Simon, e ele se ilumina com uma energia avassaladora, perguntando a Dima sobre a briga com Lian. Dmitri, tendo finalmente encontrado o ponto fraco de Simon, agradece mentalmente a Lian pelo fato de agora poder competir em força com esse loiro. Enquanto isso, Lian e sua companhia montaram um novo local na caverna, cobrindo a entrada com tecido de tenda e acendendo uma fogueira no interior. Lian discute estratégia com os outros, sugerindo que fiquem juntos até o final do julgamento. O personagem principal decide que ele e Kuro irão em busca de comida e lenha para que tenham suprimentos suficientes para o tempo restante. Devido ao fato de José ainda não ter se recuperado da lesão, por decisão de Lian ele permanece na caverna como guarda. Lian acredita que graças à pirocinese de José,
Eles têm todas as chances de sobreviver a esse treinamento. Lia e Kuro encontram um lago adequado, que contém muitos peixes que podem satisfazer suas necessidades alimentares. Kuro pergunta se o personagem principal sabe pescar, mas Lian o interrompe para uma conversa importante. Lian agradece sinceramente a Kuro por sua ajuda, sem a qual eles nunca teriam conseguido sobreviver. À pergunta de Kuro, Lian responde que o salvou ontem e encontrou abrigo para eles. Lian compartilha seus sentimentos, dizendo que achava que deveria cuidar de Kuro. Porém, ao mesmo tempo, percebeu que não poderia fazer isso para sempre, pois no futuro enfrentariam provações cada vez mais difíceis. Porém, na ilha, Lia viu que Kuro era um verdadeiro gênio da telepatia. Segundo Lian, Kuro tem força para proteger a todos, então ele sugere que sempre defendam um ao outro, porque é isso que os verdadeiros amigos fazem. Ser reconhecido por ele como amigo traz lembranças para Kuro e ele mergulha profundamente em sua infância. Kuro nasceu no Japão, mas rapidamente ficou órfão, sem nem mesmo capturar seu nome verdadeiro do passado. Kuro nada mais é do que um apelido dado a ele devido à cor de sua pele na primeira infância. Kuro tenta se livrar de todo o bullying que caiu sobre ele desde a infância por causa de sua diferença e se inspira na ideia de que finalmente tem um amigo de verdade em quem pode confiar. Olhando para a nova e mais poderosa manifestação das habilidades de Kuro, Lian fica impressionado, dizendo que parece muito legal. Kuro desce até a água, passando a observar de perto o movimento do peixe, estudando seu comportamento. Com o tempo, Kuro entende os movimentos do peixe e lentamente começa a antecipar a sua próxima localização. Kuro espera pacientemente pelo momento certo, observando atentamente os peixes. Lian observa Kuro, pensando que o potencial de suas habilidades é simplesmente incrível, e ele pode ajudá-los a pescar mesmo sem uma vara de pescar. Vendo a oportunidade certa, Kuro não hesita em direcionar seus poderes para os peixes. Kuro agarra o peixe com sucesso e o tira da água para os aplausos de Lian. Depois de algum tempo, os caras pegaram uma quantidade suficiente de peixes e decidiram que era hora de trazê-los de volta. Kuro pescou até 8 peixes, o que é simplesmente um resultado excelente. Os caras estão se aproximando do estacionamento e, protegendo-se do sol forte, olham em volta. O que ele vê de repente choca tanto Lian que ele fica sem palavras. Jogando fora rapidamente o balde de peixe, ele diz a Kuro para esperar por ele aqui e corre para a frente, deslizando ao longo do aterro de terra. A caverna dos nossos heróis mais uma vez parece que alguém esteve nela, mas desta vez, a julgar pelo tecido rasgado na entrada, definitivamente houve uma briga. Lian corre para a caverna, tentando entender o que aconteceu e como José está. O personagem principal encontra José caído inconsciente na entrada e, a julgar pela sua aparência, muito espancado. Enquanto isso, Dima e Simon decidem resolver as coisas, e Simon agarra a espada de madeira atirada para ele. Simon fica surpreso que Dima tenha levado 2 espadas para o treinamento de sobrevivência em vez de coisas mais úteis. Dima responde que sempre quis aprender a lutar com 2 espadas, mas depois se pergunta por que Simon ainda aceitou o desafio. Simon responde que como Dmitri lutou com o Lian, isso significa que ele é o prefeito da classe B, e também o primeiro candidato à promoção para a classe de Simon, então ele quer ter certeza de que esta decisão está correta. Dima se alegra com a oportunidade de lutar e diz a Simon que até gosta dele. Os caras começam a briga, correndo simultaneamente um em direção ao outro. Dima tenta pegar Simon cometendo um erro e, encontrando que ele acha que é o momento certo, balança a mão para atacar. No entanto, graças à sua boa agilidade, Simon evita facilmente o ataque de Dmitri. Sem pensar 2 vezes, Simon dá um golpe poderoso com sua espada no peito de Dmitri. Porém, Dmitri não desiste tão facilmente e não apenas fica de pé após tal golpe, mas também provoca Simon, dizendo que não está impressionado com o que viu. Aproveitando-se da confusão de Simon, Dmitri executa um poderoso ataque de lua crescente, forçando-o a pular para trás. Sem dar tempo a Simon para se recuperar, Dima avança, segurando sua espada em punho. Dmitri desfere uma saraivada de golpes em Simon, avançando sobre ele sem desistir, tentando encurralar Simon. Aproveitando o momento, Simon novamente se esquiva do golpe poderoso de Dima e consegue uma pequena janela para atacar. Aproveitando a breve pausa, Simon rapidamente se move atrás de Dmitri e levanta a mão para atacar. Tendo conseguido reagir a tempo, Dima desvia do golpe sibilante no último momento, percebendo que precisa se concentrar mais. Dima se esquiva do próximo golpe poderoso de Simon, caindo de costas. No entanto, usando habilidade tática, Dima rapidamente arranca a espada das mãos de Simon com um golpe preciso.
Levantando-se rapidamente, Dima levanta a espada para um poderoso golpe final. No entanto, Simon ainda tem um último as na manga, que ele imediatamente coloca em prática. Usando seus poderes, Simon levanta sua espada de madeira no ar e a derruba nas costas de Dima. Tendo vencido a luta, Simon admite que no combate corpo a corpo a vitória, claro, teria sido de Dima, mas em suas próprias palavras, os telepatas não lutam por meios convencionais. Tirando o chão da testa e levantando o cabelo, Simon se pergunta o quão forte Lian é comparado a Dima. Lian, por sua vez, tenta trazer José de volta à razão, tentando descobrir o que aconteceu. José diz que está bem e vivo, então Lian pode parar de gritar tão alto. Os caras acendem novamente uma fogueira, sentam José contra a parede e perguntam o que aconteceu e quem bateu nele daquele jeito. José admite que isso é obra de Cal e sua turma, que o pegou de surpresa em serviço. José diz a Lian que Carl tem um esquadrão de 7 pessoas e eles devem encontrar um novo acampamento antes de voltarem. Cheio de determinação e sede de vingança, Lian recusa José, dizendo que eles farão as coisas de forma diferente. De acordo com Lian, ele não tolerará ninguém intimidando seus amigos. José olha para Lian com aprovação, apoiando sua ideia. Os caras saem da caverna para encontrar um novo acampamento, permitindo que Cal e sua turma se mudem para sua localização atual. De acordo com o plano de Lian, seria melhor atacar Carlos sob o manto da escuridão. Algumas horas depois, Lian e Kuro estão emboscados, observando seus agressores de uma distância segura. Como Lian esperava, a gangue ocupou sua caverna e colocou 2 caras com paus em guarda. Lian diz a Kuro que eles começarão quando ele estiver pronto, com o que ele concorda e organiza seus pensamentos. Kuro lembra que Lian foi o único que acreditou nele e com sua ajuda ele consegue lidar com todos. Kuro concentra sua vontade e levanta telecineticamente várias pedras à sua frente, mirando bem. Depois de esperar um momento, Kuro atira pedras nos agressores, enquanto Lian se prepara para atacar de uma emboscada. As pedras atingiram com precisão os Oligans, incapacitando-os rapidamente. Cal e os outros ouvem os gritos de seus companheiros e decidem sair correndo da caverna. Quem sai correndo fica imediatamente coberto de chuva e pedras, fazendo com que perca a vigilância e a concentração. Aproveitando-se disso, Lian embosca os Oligans com uma lança de madeira. Com uma rápida série de golpes certeiros, Lian nocauteia todos os Oligans e só falta punir Carl. Carl sai da caverna, observando seus camaradas derrotados e Lian parados ao lado deles. Lian se prepara para a batalha, apontando sua lança para Carl. Carl fica surpreso ao ver o personagem principal e não acredita que ele tenha matado 6 sozinho. Ele presume que deve haver outra pessoa aqui e pergunta a Lian com quem ele veio aqui. Lian manda Kuro sair e não interferir, já que ele aguenta a luta sozinho. Lian diz que eles vieram para vingar José e que Cal estava errado se pensava que poderia escapar impune de seus atos. Carl diz que está cansado de tudo isso e desta vez Lian não vai escapar impune. Lian segura a arma com mais força, dizendo a Carl para atacar em vez de balançar a língua. Provocado por Lian, Carl solta um grito de guerra e salta sobre Lian, brandindo sua espada de madeira. Com facilidade, Lian se esquiva do golpe e contra-ataca poderosamente, acertando Carl na bochecha. Irritado com o golpe que recebeu, Carl tenta contra-atacar Lian, mas ele se esquiva novamente. Imediatamente, An acerta Carl com precisão no peito, desequilibrando-o. Carl, mal ficando de pé, tenta recuperar o fôlego, e Lian fica por perto, se perguntando se ele está passando por momentos difíceis depois de apenas alguns golpes. Ele acrescenta que isso é apenas o começo, então é melhor Carl se preparar para o que está por vir. Carl fica furioso com as palavras de Lian e, segurando sua espada com mais força, grita que ele não deveria se exibir. Carl tentou atacar novamente, mas só recebeu mais golpes de Lian. Após uma série de golpes, Lian finaliza com outro soco no rosto, que faz Carl voar. Cal cai ruidosamente no chão, sofrendo danos suficientes para ser incapaz de lutar adequadamente. Não acreditando no que está acontecendo e que Lian é tão forte, Carl tenta rastejar para o lado. Lian diz que José estava morto e pergunta por que tiveram que bater nele com tanta força. Carl fica com raiva de Lian, acreditando que ele o está desprezando, e se perde em suas memórias. Ele lembra como durante sua vida pacífica foi um ator de muito sucesso na Alemanha e com um grande futuro. Ele então se lembra de seu pai, cujas ambições nunca acabam, que o lembra que se ele se tornar um telepata, conquistará seu país. Carl diz a Lian que percorreu um longo caminho em seus estudos e não o deixará atrapalhar. Carl aproveita o momento e joga areia nos olhos de Lian para cegá-lo temporariamente.
Depois de baixar a guarda, Carl manda Liam voando com um soco sorrateiro no rosto. Kuro vê o que está acontecendo e corre para ajudar o amigo. Assim que sai do mato, ele vê Carl espancando o indefeso Liam. Conforme Kuro se aproxima, Carl ordena que ele fique parado. Kuro assiste horrorizado enquanto Carl continua a derrotar o personagem principal novamente. Liam cai no chão inconsciente, tendo sido atingido muitas vezes, e Carl volta seu olhar para Kuro. Pegando a espada de madeira, Carl diz que vai lhes dar uma lição e começa a se aproximar de Kuro. Finalmente ganhando o controle de si mesmo, Kuro usa sua energia para pegar uma pedra e jogá-la bem na cara de Carl. Conseguindo milagrosamente interceptar a pedra com a mão, Carl fica furioso com a insolência do menino. Kuro não desiste e tenta pegar mais algumas pedras, dizendo a Carl para não tocar em Liam. Carl consegue diminuir a distância e chegar perigosamente perto de Kuro para impedi-lo de usar seus poderes. Depois de agarrar Kuro, Carl diz a ele que não gostou dele e imediatamente fica perplexo como uma pessoa tão inútil como Kuro acabou no ARK. Levado por seu discurso, Carl não percebe como Liam, que voltou a si, aparece atrás dele. Liam põe fim a essa luta, fazendo Carl voar com um golpe poderoso no rosto. Liam lembra a Carl que ele só se escondeu atrás dos 6 todo esse tempo. Na opinião de Liam, quase todos nesta ilha são melhores e mais úteis que Carl, porque apesar da complexidade de seus personagens, pelo menos não são canalhas. Liam, sem conter sua raiva, diz a Carl que ele é apenas mais uma nulidade. Após essas palavras, o personagem principal balança uma lança levantada do chão e rapidamente abaixa sobre Carl. Liam o poupou ao cair no chão a poucos centímetros do rosto de Carl. Lee vai embora, dizendo que se Carl encostar o dedo em seus amigos novamente, ele não escapará tão facilmente. Carl permanece deitado no chão, admitindo para si mesmo que nunca quis realmente ser um telepata. Os heróis partem para seu novo local, deixando Carl deitado e pensando que ao final da prova ele deixará voluntariamente o Ark. Lia e Kuro voltam ilesos ao estacionamento, onde José já os espera. Os próximos dias de sobrevivência na ilha passam rapidamente sem intercorrências, graças às novas habilidades de Kuro e à eliminação de Carl e sua gangue. Uma semana após o início dos testes, os helicópteros ARK retornam à ilha para buscar seus cadetes. Liam e seus amigos os observam, dizendo que não gostariam de repetir a experiência. O resto dos membros se reúnem em torno de Liam e seus amigos e agradecem por tudo o que fizeram. Eles agradecem aos rapazes por compartilharem sua comida e derrotarem Carl, para que todos pudessem sobreviver. O Major John Red entra em contato com todos os alunos e diz que o teste foi aprovado e que todos tiveram um bom desempenho. No entanto, acrescenta que todos devem embarcar nos helicópteros na ordem em que forem chamados. Recolhidos todos os participantes, divididos em grupos, os helicópteros ARK decolam e saem da área de testes com destino à casa. O sargento John Red examina cuidadosamente o esquadrão de estudantes composto por Liam, Kuro e Dmitri com Simon. O sargento conta aos participantes que os instrutores acompanharam o andamento do treinamento e, por unanimidade, decidiram manter os 4. Com seu jeito sinistro característico, John Red informa aos rapazes que este não foi um treinamento comum, mas um teste para determinar o salvador da humanidade. O sargento afirma que Liam e os outros 3 integrantes são os únicos que conquistaram o direito de avançar para o 2º ano. Depois de algum tempo no Ark, os alunos têm um raro dia de folga, então não há ninguém no parquinho. José entra no quarto de Liam e o convida para brincar no parquinho em homenagem ao dia de folga. Liam olha para José, concordando que fins de semana são muito raros, então isso pode muito bem ser comemorado. José pergunta a Liam se ele sabe jogar futebol, ao que ele responde que já jogou antes. A galera se reúne no campo de futebol e se divide em times. A primeira equipe é formada por Liam, Kuro e José, e seus adversários são Dmitri e Simon. Os caras começam a partida e Liam enfrenta Dmitri como atacantes de ambos os times. Durante a partida de futebol infantil na ARK, um conselho se reúne para promover os alunos ao 2º ano. O presidente do conselho é o chefe do Estado-Maior da República Autônoma da Crimeia, Alexander Lecor. Também presente na reunião está a chefe do corpo médico, Sasha Grace, que pede para falar sobre 4 candidatos à promoção. O chefe de gabinete acredita que não há problemas com a transferência de Dmitri e Simon, porque eles demonstraram suas notáveis habilidades telepáticas. Porém, o chefe não tem certeza sobre os restantes, pois o potencial energético de Liam permaneceu em um nível baixo e só graças ao sargento Red ele não permaneceu na classe D. Alexander Lecor se pergunta por que eles tiveram que transferi-lo para o 2º ano.
O instrutor Veishen diz que Lian não só tem boas habilidades de combate corpo a corpo, mas também paciência e força de vontade, qualidades necessárias para um lutador. O chefe de gabinete fica surpreso que Veishen elogie tanto o lutador, dizendo que isso é muito raro para ele, enquanto o instrutor John Head entende perfeitamente que esta é uma medida necessária para que Lian seja transferido para o segundo ano. O sargento John Head acrescenta que, além de seu grande potencial em telecinesia, ficou impressionado com a capacidade de Lian de controlar a situação. Enquanto isso, Lian flanqueia taticamente Simon Dell usando manobras de futebol astutas. Aproximando-se do gol, Lian marca facilmente um gol com um chute certeiro para o gol. Após ouvir a fala dos instrutores, o chefe de gabinete pede para passar para o próximo candidato. José corre até Lian e diz que não achava que Lian fosse tão bom com a bola. Dmitri provoca Simon dizendo que ele achava que os ingleses eram bons no futebol, o que o deixa irritado. O chefe do departamento médico bateu com força na mesa. Ela acredita que Kuro é o candidato mais fraco em termos de saúde mental, o que é muito importante. Para ela, quando os alunos ingressam no segundo ano, o mais importante para sobreviver à transformação corporal é a resistência mental. Sasha Grace acredita que tais indulgências poderiam facilmente matar o menino. John Head diz a ela que a telecinesia de Kuro está em um dos níveis mais altos e supera muitos talentos famosos. O chefe do Estado-Maior observa com razão que neste caso a questão não é força, mas resistência. John Head responde que é por isso que propõe transferir Kuro junto com o Lian, já que este último tem grande influência sobre Kuro, desempenhando o papel de irmão mais velho. O chefe do Estado-Maior tira os óculos e esfrega os olhos, perguntando ao sargento por que tudo se resume a Lian novamente. O chefe pergunta se o sargento realmente deseja que Lian seja transferido para o segundo ano. Há silêncio no salão e o instrutor John Head e Veishen se entreolham, aguardando a decisão do chefe de gabinete. Enquanto isso, os meninos continuam sua partida intensa e Lian lança outro ataque. Depois de passar por vários defensores, Lian faz um passe oportuno para José, permitindo-lhe continuar o ataque. José agradece a Lian pelo passe e tenta chegar ao gol adversário. Depois de passar pelos dois últimos zagueiros, José corre em direção ao gol para fazer o chute final. O goleiro adversário se prepara para interceptar a bola levantando-se e concentrando-se. Simon e Dmitri começam a cobrir José pela frente, e outros atacantes se aproximam por trás. Implacável, José no último momento dá um passe para Lian para que ele tentasse fazer o gol, aproveitando o elemento surpresa. Lian não decepciona José e chuta com segurança, mandando a bola rapidamente para o gol. A equipe de Lian se alegra com mais uma manobra vitoriosa e grita frases vitoriosas. Lian e José apertam as mãos, elogiando as decisões táticas um do outro. O sargento John Head interrompe o jogo, dizendo que por hoje chega. Segundo o sargento, a reunião acabou e os resultados serão divulgados em breve, mas como todos estão aqui, ele irá anunciá-los imediatamente. De acordo com o sargento Lian, Dmitri, Kuro e Simon foram aprovados para transferência para o segundo ano. José se aproxima de Lian, colocando a mão em seu ombro e parabenizando-o pela promoção. Lian e José trocam elogios, dizendo um ao outro que tiveram um bom desempenho. Lian estende a mão em despedida. O sargento manda as crianças terminarem e irem para seus quartos. Enquanto todos se dirigem para seus respectivos prédios, Lian se vira para o sargento para gritar com ele. Lian agradece ao sargento pela ajuda, pois acredita que foi graças a ele que recebeu a promoção para a classe B. Lian também acredita que a transferência para o segundo ano provavelmente foi realizada justamente graças ao sargento. O sargento diz que não tem certeza se tem algum mérito nisso, mas avisa Lian que não haverá como voltar atrás. O sargento afirma que se o personagem principal completar o segundo ano, eles se encontrarão novamente e deseja que ele sobreviva. Lian saúda respeitosamente o sargento e parte para sua corporação. A noite chega e nossos heróis estão prestes a ir ao prédio médico para o procedimento de transferência para o segundo ano. Os 4 heróis se reúnem perto do estádio e ponderam o que os espera a seguir. Lian pergunta aos outros onde fica o segundo prédio médico. Kuro está nervoso, mas Lian o acalma dando um tapinha em seu ombro e dizendo que eles ficarão juntos, então ele não tem nada a temer. Kuro expressa seus medos, dizendo que está com muito medo, pois seus corpos serão alterados e o desconhecido o assusta. Dmitri, ao contrário, está muito feliz porque seu corpo vai mudar e eles só vão ficar mais fortes, então o time o segue até o segundo prédio médico.